conosco pela internet, dando sempre as boas-vindas a quem está sintonizado conosco pela internet ou aqui na nossa casa pela primeira vez. Sejamos muito bem-vindos a essa família espiritual. Pedindo sempre a Jesus que nos abençoe e nos envolva nas vibrações da pacificação. Essa reunião é dedicada ao mentor da casa, Leon Denis. Hoje, o fragmento de página a ser estudado vem do livro O Problema do Ser e da Dor, e o título é A Memória. E diz o mentor para nós: insistamos ainda nestes fenômenos cuja análise projeta uma viva luz sobre o mistério do ser. Todos os variados aspectos da memória, a extinção das lembranças na vida normal, seu despertar no transe e na exteriorização, tudo se explica pela diferença dos movimentos vibratórios que ligam a alma e seu corpo psíquico ao cérebro material. A cada mudança de estado, as vibrações variam de intensidade, tornando-se mais rápidas à medida que a alma se liberta do corpo. As sensações ocorridas no estado normal registram-se com um mínimo de força e de duração. Mas a memória total subsiste no fundo do ser. Por menos que os elos materiais se afrouxem e que a alma seja entregue a si mesma, ela encontra em seu estado vibratório superior a consciência de todos os aspectos de sua vida, de todas as formas físicas ou psíquicas de sua existência integral. É como vimos, o que se pode constatar e reproduzir artificialmente no estado hipnótico. Para bem se situar no labirinto destes fenômenos, não se pode esquecer que este estado comporta numerosos degraus. A cada um destes degraus associa-se uma das formas da consciência e da personalidade. A cada fase do sono corresponde um estado particular da memória. O sono mais profundo faz surgir na memória mais abrangente. Esta se restringe cada vez mais à medida que a alma retoma seu invólucro. Ao estado de vigília ou ao estar desperto, corresponde à memória mais limitada, mais indigente. Este fenômeno da reconstituição artificial do passado faz-nos compreender o que acontece depois da morte, quando a alma, liberta de seu corpo terrestre, se acha diante de sua memória ampliada, memória-consciência, memória implacável, que conserva a marca de todos os seus erros, torna-se seu juiz e, às vezes, seu carrasco. Porém, ao mesmo tempo, o eu fragmentado em camadas distintas durante a vida, cá embaixo, reconstitui-se em sua síntese superior e sua magnífica unidade. Toda a experiência adquirida ao longo dos séculos, todas as riquezas espirituais, frutos da evolução, a miúde escondidos, ou pelo menos amortecidos, apequenados nesta existência, reaparecem em seu esplendor e vigor para servir de base a novas aquisições. Nada fica perdido. Assim como as camadas profundas do ser contam as fraquezas e as quedas, também proclamam os lentos e penosos esforços acumulados através dos tempos para edificar esta personalidade que crescerá sempre, sempre mais rica e mais bela, na feliz eclosão de suas faculdades adquiridas
de suas qualidades, de suas virtudes. Leon Denis. É com essa belíssima página que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, guia das nossas almas, aqui estamos, reunidos na nossa casa espírita, através da mídia, para que possamos ter mais uma noite de estudos e paz. É sempre com muita gratidão, Jesus, que nos reunimos para estudar um pouco de nós mesmos, para conhecermos, Senhor, esse Filho de Deus que somos, espíritos imortais, almas encarnadas. Abençoe a cada um de nós, os encarnados, os desencarnados, que junto aos nossos guias, a todos esses benfeitores espirituais que nos acolhem, que possamos estar envolvidos pelo estudo que nos será trazido por nossa Luzia, por nossa Vera Sucupira, para que possamos, Senhor, acalmar a nossa ansiedade e renovar o nosso bom ânimo. Que seja assim, Jesus. Em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, em nome de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, em nome dos nossos guias e desses amoráveis benfeitores, mas acima de tudo, Jesus, em teu nome e em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciada essa nossa noite de estudos e paz. Mas, querido amigo, para nossa segurança, permanece conosco. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar a nossa querida Luzia com nosso carinho, porque ela vai desenvolver para nós a memória. Bom estudo. Queridos, boa noite. Estamos aí começando um ano novo, né? Ainda é o momento da gente se instalar nos cursos, consolidar nos cursos, fazer a nossa programação de eventos, e aqueles que fazem parte desse grupo que estuda o pensamento de Leon Denis às quintas-feiras, temos muitas opções esse ano, né? Além dos cursos, vamos ter o congresso, né, no mês de março, com muita gente boa aqui falando de Leon Denis. Isso é mais do que bom, isso é maravilhoso. E vamos ter logo em seguida, na sexta-feira da Semana Santa, esse é o nosso 33º aniversário do encontro sobre a vida e obras de Leon Denis, que esse ano vai estar falando sobre egoísmo e caridade, uma meio continuação da conversa do ano passado, desse diálogo entre a luz e a treva, que acontece dentro da gente, né? Somos capazes de momentos de generosidade, somos capazes de momento de altruísmo, de empatia, mas também somos capazes de atos egoísticos e de muita rigidez ainda e resistência para atender ao chamado que Jesus nos faz já há tanto tempo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, estar próximo do pensamento de Leon Denis, com certeza, é uma excelente escolha.
Os temas, né, que são escolhidos para a reunião pública, alguns temas são mais próximos da nossa experiência diária, alguns temas são convites que Leon Denis faz ao seu leitor para expandir o conhecimento e a experiência, e alguns são desafiadores. Então, esse estudo da memória, do ponto de vista espírita, é desafiador. Porque o próprio estudo da memória é desafiador. E quando você coloca dentro da bagagem de lembranças e de registros que o comum do ser humano tem, mais essa bagagem de todas as suas experiências desde a criação, a coisa fica bastante mais desafiadora. Mas Leon Denis e a direção espiritual da casa escolheu que nós hoje ficássemos aqui nesses minutos nos entretendo desse assunto. Então, vamos tratar de aproveitar, né? O Espírito, Leon Denis comenta, né, aí no bojo do capítulo, que pensamentos, desejos, atos, paixões, experiências, tudo o que nós temos vivido, nada disso se perde. E a questão é se não se perde, aonde fica guardado, como fica arquivado. Para o ser humano da época de Leon Denis, essa coisa era ainda muito mais misteriosa. Quantas fotos e filmes tem arquivados na memória do seu celular? O meu está bem novinho e já tem alguma coisa em torno de 2000 e alguma coisa. Não é? E qual é o tamanho da memória do seu celular? Qual é o tamanho do seu celular? Eu me lembro aquele deslumbramento, né, de nós que vivemos a chegada dessa tecnologia passo a passo, conquista por conquista, e a gente tinha um objeto curiosíssimo, chamado disquete. E o disquete era um quadradinho finíssimo, né? E ali cabiam livros, apostilas, imagens. Aquilo era tão maravilhoso. Aí, depois do disquete, veio o pendrive. Gente, o pendrive. Eu tenho usado o pendrive, o que eu boto de apresentação, de aula, de livro, de filme, de coisa que eu baixo na internet. Eu nunca consegui encher um pendrive. Vocês já encheram um pendrive? Eu boto coisa. Quando eu abro lá, dá lá aquela coluninha azul que marca o quanto foi usado. É um nada. Assim, 1/3, 2/3 de apresentações, aulas, livros, vídeos, né? No pendrive. E o pendrive, ele geralmente tem um cabinho, né? Tem um cabinho. Mas o pendrive mesmo é só aquele pedacinho de metal. Não é um negócio todo, aquele negócio todo para ajudar você a manusear, né? Mas eu comprei uma vez que nem isso tinha, era só aquela coisinha assim, né? E aí, a gente fala umas coisas como se entendesse muito bem, né? Chega na loja e fala assim, eu quero um pendrive. Aí a pessoa pergunta, de quantos gigas? Gigas? Me dá um de, sei lá, qual é o menor? O menor, sei lá, tem 12 gigas. Ah, tá bom, 12 gigas. Faço a menor ideia do que é isso, né? Honestamente,
honestamente. Porque boa parte das pessoas também não sabe, mas finge que sabe. Né? Eu tinha um tio que era vendedor de eletrodomésticos. E, às vezes, o consumidor queria saber como funcionava a televisão. Aí, ele virava a televisão, né, para a pessoa ver lá aquelas coisas que tinham lá dentro, e dava uma belíssima explicação completamente louca da cabeça dele. Né? Aqui entra esse fio que liga na válvula, e aí dispara um raio que sai não sei aonde. E depois que ele explicava aquela maluquice toda, ele perguntava para a pessoa, entendeu? A pessoa, entendi. É a história da roupa do rei, né? A gente tem vergonha de dizer que não está vendo, que não é inteligente, né? Mas eu não sei mesmo. Eu uso as coisas da tecnologia, aprendo com dificuldade a usar, mas saber direitinho como é que faz e acontece, não sei, né? E aí, agora nós temos a possibilidade de termos uma parte da nossa memória de fotos, documentos, na nuvem. Será que com essa chuva toda a gente não perdeu tudo, não? Não, olha só, armazena na nuvem, porque aí vai aumentar a sua memória. Então, se o ser humano, né, essa poeira cósmica, consegue armazenar a memória com essa amplitude que hoje nos espanta, imagina o que será daqui a 5 anos, daqui a 10. O que será? Se nós conseguimos produzir, nós enquanto gênero humano, conseguimos produzir essas tecnologias de armazenamento de memória, imagine para os engenheiros siderais. Porque na visão espírita, Jesus não é Deus, Jesus não é um ser criado diferente de nós, tem o mesmo ponto de partida que nós tivemos, criado simples e ignorante, e alcançou esse patamar de ser governador de um planeta, de participar de uma reunião que acontece de bilhões em bilhões de anos, e nos informa isso Emmanuel, né, em A Caminho da Luz, tendo a última acontecido quando a Terra se desprendeu do Sol, e aí ele ganhou essa tarefa, cuida desse planeta aí. Né? Imagina o que Jesus e os outros seus iguais, e os outros superiores, o que eles são capazes de fazer com a matéria-prima essencial do universo que emana do Criador. Então, hoje, se nós nos compararmos a um computador, fica fácil a gente entender como é possível a gente carregar tanta memória. Tecnologia, pura tecnologia. Hoje a gente vai num caixa eletrônico e é tão fácil, né? Você aperta o botãozinho e tal, mas eu sou do tempo que você tirava dinheiro no banco, você tinha que ir no caixa, ele pegava a sua ficha, fichinha de papel, né? Pegava a sua ficha, trazia, você dizia quanto queria tirar, ele fazia uma conta de subtrair, né? Te dava o dinheiro e te dava um papelzinho dizendo quanto sobrou. Vocês imaginam se esse negócio está assim até agora? Então, quando começaram os caixas eletrônicos, as pessoas começaram a se relacionar com elas e muito das peculiaridades da alma humana começaram a aparecer ali. Nessa época, a gente estava estudando para o Encontro da Vontade e fazendo um primeiro contato e uma intensificação com o processo de autoconhecimento. Né? Então, eu estava muito atenta às minhas reações e às reações à minha volta. Esse trabalho começou lá, mas não acabou, então, nunca é tarde, nem nunca é cedo para começar. Comecemos a estar atentos às nossas reações,
as reações dos outros e como elas impactam em nós. Então, assim, as pessoas foram aprendendo, aos poucos, a usar o caixa eletrônico. Então, chegou um momento que, numa fila, tinham pessoas que já sabiam tirar o seu extrato do caixa eletrônico. Logo no início, eu acho que não saía dinheiro ainda não. Aí saía o extrato, você podia fazer alguma coisa. E outras não sabiam, estavam na fila, não sabiam, mas não queriam dizer que não sabiam. E aí, quando chegava a vez delas, elas começavam a apertar um monte de botão para ver se acertava, né? E é claro que não acertava e não acontecia nada. E aí, as pessoas muito sábias da fila diziam, aperta isso, aperta aquilo, já botou a senha, aperta o entra, e blá, blá, blá. E como o negócio, às vezes, não se resolvia, alguns dos muito sábios iam lá, e aí começava a sair o papelzinho, né? E a pessoa ficava olhando para a fila. Agora, me pergunta, como é que essa máquina me dá boa tarde, diz quanto eu tenho na conta, sabe o nome da minha mãe e meu ano de nascimento, e ainda sai dinheiro pela gavetinha? Eu não sei. Eu não sei. Sei que não é bruxaria. Mas parece. Então, assim, quando uma pessoa tem uma memória de uma vida passada, causada por algum acontecimento, através de informações que se conjugam, se coordenam como a tua senha. O que é a tua senha? A tua senha é um conjunto de informações que, quando elas se conjugam, se coordenam, produzem aquele resultado na tela da máquina do caixa eletrônico, né? Então, a pessoa está vivendo uma situação e aí algumas situações se constelam e ela acessa uma memória de vida passada. Isso é bruxaria? Não, é tecnologia. Porque se nós vivêssemos, acertássemos, errássemos, reencarnássemos, acertássemos, errássemos, e tudo isso se perdesse com a morte do cérebro, a gente estava sempre começando do zero e não haveria evolução. Então, aquilo que a gente acerta e erra e aprende de um jeito, de outro, não se perde, fica arquivado na memória perispiritual. O Hermínio de Miranda tem uma obra muito interessante, em 2 volumes, chama A Memória e o Tempo. Tem muito tempo que eu li essa obra. Eu gravei uma coisa que eu achei espetacular. Essa ideia dele é do tempo daquela outra peça de museu chamada fita cassete. Então, assim, você vai vivendo, você vai gravando uma fita. Você vai gravando uma fita, vai gravando uma fita, vai gravando uma fita, vai gravando uma fita, e aí chega um momento de deixar esse corpo. Quer dizer o quê? Esse cérebro vai morrer, vai ser desativado. Então, o que acontece? Um fenômeno que é observado nas experiências de quase morte. As experiências que estão gravadas na fita cassete começam a rebobinar. Olha que espetáculo, né? Por que é isso? Porque quando a pessoa tem essa experiência de quase morte, de EQM, e ela tem uma rápida recordação dos acontecimentos da sua vida, ela não começa a lembrar de lá, de quando ela nasceu. Ela começa a lembrar daquele momento em que está acontecendo o trauma, o acidente, o afogamento, lá o que seja, para trás.
Então, você vai gravando, pelos mecanismos que a ciência já reconhece que descreve a memória, tem as áreas cerebrais responsáveis pela memória. Quando você está para desencarnar, o cérebro recebe essa informação, ele começa a rebobinar as tuas experiências para a outra fita, ou para o outro arquivo, ou para outra nuvem, que é a que você vai levar. Então, as experiências de quase morte ganharam muita visibilidade, muitos relatos, muitos estudos. Hoje, acho que não tem ninguém que nunca ouviu falar nisso. De vez em quando surge um fato novo, um pensamento novo, né? Há algum tempo atrás, surgiu um livro muito simples, um livro amoroso, um livro que é o quê? Um depoimento a favor da imortalidade, de uma forma muito simples, singela, doce e amorosa. E qual é a grande contribuição desse livro? É porque esse livro foi escrito por um neurocirurgião de Harvard, que teve uma situação de EQM. Então, assim, um neurocirurgião de Harvard não é uma pessoa burrinha, né? Não é uma pessoa ingênua, não é uma pessoa que não conhece o cérebro. Então, a experiência que ele viveu fez ele ter a certeza de que ele não era o corpo e de que ele viveu uma experiência fora do corpo, uma experiência de EQM, né? Esse livro chama O Céu, lembra? A gente estudou no encontro, né? Alguém lembra esse livro? Bota no Google. Hoje em dia a gente não aguenta ficar esquecido de nada, né? A gente vai no Google porque tem que lembrar logo, né? Não sei o que, lá do Céu, né? Dr. Alexander, um neurocirurgião de Harvard. Eu sou médica, né? Na medicina a gente tem, assim, umas brincadeiras, né, com as especialidades. E entre essas brincadeiras tem uma que diz assim: os cirurgiões acham que são deuses. Os neurocirurgiões têm certeza. Por quê? Porque realmente é o órgão mais nobre. A pessoa, para poder fazer interferências cirúrgicas nesse órgão tão nobre, precisa de talentos muito especiais e de muito estudo e de muita aplicação por uma vida inteira. Porque uma atuação que seja desastrosa de 1 milímetro não vai provocar uma cicatriz feiosa. Pode provocar uma perda da fala, do movimento, pode provocar a cegueira, pode provocar a perda da memória. Então, realmente é uma especialidade muito exigente. Eu não consigo imaginar o quanto é exigente nos Estados Unidos para você ter esse título de neurocirurgião, e muito menos neurocirurgião em Harvard. Então, assim, quando essa pessoa publica um livro para o mundo, falando de que ele experimentou, que ele não é o corpo, é para a gente começar a levar a sério, levar muito a sério essas experiências, né? E tem os tradicionais estudiosos desse fenômeno, e se a gente colocar agora no Google, vai ver filme, vai ver entrevista, vai ver todos os livros, né? Então, a EQM é uma prova experimental de que a nossa memória não é prisioneira do nosso cérebro. Ela está sendo arquivada, sim, no cérebro e também nesse outro arquivo, que esse é o que nos acompanha por toda a nossa evolução. Aqueles fenômenos, né, que eu falei, que às vezes se constelam e afloram memórias de vidas passadas, eles não são muito frequentes, porque causariam muita confusão. Mas às vezes acontecem, é como se abrisse uma brecha, né? Então também tem alguns livros escritos por pessoas que tiveram essas memórias ativadas
por uma visita a um museu, o contato com um objeto, com um livro, uma situação num país que nunca visitou nessa vida, uma cidade que nunca visitou, o conhecimento com a pessoa. De repente, é como se um véu se dissipasse e a pessoa tem acesso a essas experiências, a essas lembranças de vidas passadas. Lembranças de vidas passadas também são fenômenos exaustivamente estudados e documentados. O estudioso mais famoso disso, que é o Dr. Ian Stevenson, né, ele procurou catalogar casos de crianças que trazem memórias muito precisas de vidas passadas. Por quê? Por que que na criança as memórias de vidas passadas são mais precisas? São mais presentes? Porque o cérebro ainda não está totalmente no poder, não está totalmente, plenamente encarnado. Por isso que André Luiz fala que a reencarnação se completa aos 7 anos, né? À medida em que esse cérebro vai ganhando mais peso vibracional, essas memórias se dissipam. Teve uma pesquisadora chamada Ellen Wambach, que publicou um livro sobre o resultado de uma pesquisa que ela fez com questionários. Então, ela pegou voluntários e entregou questionários. Esses questionários perguntavam para a pessoa, num estado de hipnose, né? A pessoa... é o livro Uma Prova do Céu. Seria este? Sim, é este. Eben Alexander, né? Uma Prova do Céu. Muito bem, obrigado. Quem respondeu? O pessoal da técnica? Quem? A Eliane. A Eliane foi a médium. Obrigada, é isso aí. Não, é bom divulgar, não é? E aonde você acha esse livro? Na Casa Espírita? Não. Você acha esse livro na Saraiva, na Travessa, na Amazon. Não é livro espírita, não é? É uma experiência de uma pessoa católica, né? Mas a gente estava falando de memória. Então, a doutora Ellen Wambach, ela colocava a pessoa no estado de hipnose, a pessoa, então, começava a acessar lembranças de uma outra vida, e ela fazia perguntas muito objetivas, né? Você tem algum dinheiro? Como é que é esse dinheiro? Você está calçando algum sapato? Como é esse sapato? E perguntava várias coisas, e com isso ela produziu um mapa que tinha muita correspondência com a distribuição mesmo dos povos, das moedas, da população masculina e feminina. Então, foi uma grande estudiosa da reencarnação. E ela atendeu um garoto, que a mãe levou esse garoto, que desde criança ele gostava muito de carros de bombeiro. Até aí, tudo bem, nenhum problema, qual a criança que não gosta de uma coisa assim, né? E ele gostava de carros de bombeiro, e aí ele queria um uniforme de bombeiro, e aí tudo bem. Mas lá pelas tantas, ele começou a dizer que estava com saudade da mulher dele. Aí começou a ficar complicado, né? E nisso que mulher é essa, como é que é isso, ele deu todos os dados de quem era a mulher, da cidade que ele vivia, da família dele, de tudo aquilo lá. E a doutora Ellen conseguiu trazer essa mulher para conversar com ele. E ele falou para ela onde que ela tinha uma pinta, falou para ela um monte de coisa da vida particular deles lá, e a senhora falou para ela assim, olha, eu não sei que história é essa, mas esse garoto é meu marido. Passado um tempo, isso tudo se apagou da cabeça desse menino, não é? Porque ele não reencarnou para isso, né? Mas por alguma razão ele tinha acesso a esses arquivos. Alguma questão até física.
uma questão talvez da pineal, alguma coisa fez com que ele tivesse acesso a essas informações. Tem um caso que vocês podem ver no Google também, que deu filme, muita gente viu o filme, Minha Vida Noutra Vida. Esse filme mostra uma situação também de uma dona de casa americana que do nada começa a ter sonhos e a pensar num lugar e num monumento e em alguns nomes, e aquilo começa a incomodar muito ela, e ela aí vai procurar um terapeuta de vidas passadas que a hipnotiza e aí consegue trazer com mais clareza o nome, o lugar, enfim. Essa cidade é numa cidade na Irlanda, e ela experimenta uma necessidade muito grande de ir a essa cidade. E ela vai a essa cidade, e lá ela começa, as lembranças vão aumentando, e aí ela descobre, ela percebe, ela lembra de que ela foi uma mãe, o marido era um alcoólatra, até em função mesmo do desemprego, da fome que acontecia na Irlanda naquele momento. O marido era alcoólatra, a família passava muita fome, muita necessidade, muita violência doméstica, e ela tinha, acho que uns cinco filhos, sendo um mais velho. Então, esse marido morre, e ela também percebe que está morrendo, e ela diz para esse menino, mantenha a nossa família unida. Antes dela morrer, ela disse isso para ele, mantenha a nossa família unida. Só que, é claro, ele não deu conta dessa missão. Como é que ele ia sustentar e criar aqueles irmãos? Então, o governo pegou as crianças, distribuiu por famílias. E esse menino cresceu com essa culpa de não ter conseguido fazer aquilo que ele prometeu para sua mãe no leito de morte. Esse menino, naquele momento, era um senhor idoso, né? Que vivia recluso, né, sempre visitando o túmulo daquela mãe, levando flores, e, afinal, todos os irmãos se reuniram, e tem a foto dessa família na internet, né, ela agora e os filhos dela de outra vida, né, reunidos. Então, o que aconteceu? Né? Essa mãe, né, teve esse esforço todo de trazer essa memória à tona para ir lá perdoar seu filho, para ir lá libertá-lo daquele compromisso que ela, no seu desespero, fez ele assumir, e ela não tinha como bancar. Então, assim, hoje, né, nós temos ferramentas que nos permitem expandir muito esses conhecimentos, né? Expandir muito essas ideias, pesquisando, lendo, refletindo. Agora, o nosso principal objeto de estudo deve ser nós mesmos. E o que essa história de reencarnação entra na minha vida diária? O que esses arquivos que eu já gravei, o que isso interessa? Interessa na medida de que você está gravando agora. Agora me lembrei dessas plaquinhas que tem, né? Sorria, você está sendo filmado. Então, o que nós estamos fazendo agora está sendo gravado. E nós temos hoje a possibilidade de saber disso. E levar esse entendimento ao limite que eu conseguir pelos meus estudos, pesquisas, reflexões. Mas o fato é que quanto mais eu me convenço de que trago uma memória, trago um arquivo das minhas experiências passadas, eu consolido a ideia de que eu estou gravando agora. Então, a gente tem as nossas maneiras de fazer registros, né? Principalmente as moças do meu tempo, a gente tinha diário, né? Querido diário, né? Hoje eu fui no cinema, blá, 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 blá. Um dia eu estou arrumando as minhas coisas lá em casa,
E peguei um diário desse e comecei a ler. Morri de vergonha. E comecei a rasgar. E aí alguma coisa dentro de mim, você é tolinha, isso está gravado, pode rasgar à vontade. Então, assim, se mesmo quando a gente se lembra dos nossos momentos menos felizes, né, dos nossos enganos, dos nossos equívocos, que todos tivemos e ainda vamos ter por muito tempo, porque acho que aqui ninguém tem a pretensão de alcançar a perfeição nessa encarnação, né? E se não vai ser perfeito, quer dizer que será imperfeito ainda, e imperfeito erra. Essa é a pedagogia divina, né? Imperfeito, erra. Quando erra, não fica legal. Para quê? Para correr atrás de aprender. Então, se até num registro bobo desse, né? Do dia em que eu fui à festa e o meu sapato furou, e, meu Deus, que sofrimento, né? Se até uns registros bobos desse nos causam incômodo, imagina todo o resto que a gente tem gravado aí. E o que é principal, vamos sentir incômodo pelos registros não bons que estamos fazendo hoje, que estamos fazendo agora. Então, se eu quero, né, no futuro, assistir a um filme, né, da minha vida, da minha experiência, do qual eu pelo menos fique em paz, do qual, pelo menos, eu não me envergonhe, é uma questão de querer fazer. Mas, para isso, eu preciso sair da Matrix, né? Já viram o filme da Matrix? Então, a gente está na Matrix. Para sair da Matrix, você tem que fazer um esforço de vontade. Você tem que sair da TV, você tem que sair da série, você tem que sair do WhatsApp, você tem que sair do seu problema, sair do, sabe, bababá, tem que sair. Sair, e aonde é que é fora da Matrix? Aonde você é espírito. Então, quando você pensa, eu não sou Luzia. Vocês não são mesmo, sou eu, né? Eu não sou Luzia. Eu sou um espírito que está Luzia. Aí eu saio da Matrix. E como Luzia, eu estou fazendo umas coisas bem legais. Bom, né? O espírito vai levar essa coisa legal. E como Luzia, eu estou fazendo umas coisas que não devo mais fazer, que não preciso mais fazer, mas eu preciso saber por que faço. Aí eu volto para a Matrix, porque essa conversa é incômoda pra caramba. Aí eu pego e boto lá uma minissérie que as pessoas estão lá se esfaqueando, enquanto elas estão se esfaqueando, eu esqueço. Não, de vez em quando nós precisamos sair da Matrix. O Agostinho podia falar isso lá no Livro dos Espíritos? Gente, saiam da Matrix. Não. Porque eu, quando estava encarnado, eu saía da Matrix toda noite. Não, ninguém ia entender nada. Então, o que ele fala? Quando eu estava encarnado, todas as noites, eu passava em revista meu dia. Fazia o quê? Eu revisitava os meus arquivos. Eu revisitava o que eu gravei. E não revisitava para ficar com culpa, não. Revisitava para ver o que eu não fiz legal, o que eu não gravei legal, para eu poder me preparar para gravar melhor dali para frente. Então, quando Agostinho diz para a gente que todas as noites ele passava em revista o seu dia, para ver o que foi bom, o que não foi, o que pode melhorar, ele estava dizendo que todas as noites ele saía da Matrix. Para poder não viver o personagem que vai trabalhar, que anda na rua, que pega condução, que conversa as mesmas conversas, que janta, que come no restaurante, que pega ônibus, não. O espírito olhando para a sua própria gravação.
Paulo de Tarso saía da Matrix. Saía da Matrix, olhava para o próprio funcionamento e perguntava assim: por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? Para ele poder se fazer essa pergunta, tinha que sair da Matrix. Porque se ele fica, ele ia pensar o quê? Eu sou um doutor da lei, ou então eu sou um divulgador do cristianismo, e tudo que eu faço é em nome dessas ideias, então tudo que eu faço está certo, ou então tudo que eu faço está errado, que eu sou mesmo uma criatura culpada completamente. Não serve para nada isso. Então, sai, né? Você passou o dia todo gravando hoje. Quando chegar em casa, vê o que você gravou. O que a gente gravou, que foi legal, a gente desenvolve, melhora, aprimora. O que a gente gravou, que não foi muito legal, a gente tem que mudar a gravação. Então, mudar a gravação é trabalhoso, mas é o que dá resultado. Então, a gente tem o hábito, né, de dizer que as nossas cenas pouco bonitas e pouco recomendáveis não são nossa culpa. Não são nossa culpa. Eu faço isso, ou eu penso isso, ou eu ajo assim, porque a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, o mundo é assim, as pessoas estão assim. Aí diz assim, ó, fulano me tirou do sério. Quem é que tem o poder de tirar você do sério? Quem você dá esse poder. Ninguém tem esse poder, a menos que você dê. Aí você vai olhando as suas fitas, né? Vai olhando, está tudo gravado, está tudo na nuvem, está tudo aí, né? Vai lá, resgata. Você conheceu aquela pessoa 20 anos atrás e ela tirou você do sério. E daí a 2 meses ela tirou você do sério. E daí a 6 meses ela tirou você do sério. Para não dizer que tira você do sério todo dia, a gente está dando um espaço, né? Ela tirou você do sério no fim do ano, no outro ano, no outro ano. Ela continua só tirando você do sério, só tirando você do sério. Em algum momento você vai ter que se perguntar por que você permite essa situação. E será que a resposta está em você? Com certeza. Mas você tem que querer ver, né? Tem umas histórias, eu gosto muito, né, dessas histórias orientais, porque o oriental trabalha essa coisa da paciência e do equilíbrio, não é, emocional há muito tempo, né? Eles tiveram lá missionários muito competentes, né, como Buda, Confúcio, Lao Tse, que ensinaram isso muito antes dos nossos filósofos ocidentais. Eles já vêm treinando isso, praticando isso. Então, quando a pessoa te oferece uma coisa, te oferece, por exemplo, uma reclamação, te oferece uma crítica destrutiva, ácida, te oferece até um xingamento, ela está te oferecendo, mas você não é obrigado a aceitar. Você pode olhar para aquilo, você está me oferecendo isso, mas eu não vou aceitar. Então, isso já vem sendo ensinado, né, lá por esses mestres do Oriente, e a gente, nada nos impede de trazer para nós esse aprendizado. Então, só nos tira do sério quem a gente permite. E por que a gente vai permitindo? Porque nunca olha para a gravação, nunca olha para a memória, para ver todos os acontecimentos envolvidos e descobrir como você pode dar uma resposta diferente, né? Os mestres, eles falam umas coisas que são tão perfeitas que ninguém consegue dizer diferente, né? Então, a gente aprendeu com Gandhi,
que para você perdoar tem que se sentir ofendido. Então, não é o outro que te ofende. O outro não tem o poder de te ofender, a menos que você se sinta ofendido. Então, nós temos gravados na nossa memória, e quem frequenta reunião de desobsessão, e quem não frequenta pode ler, tem muitos livros relatando o processo das reuniões de desobsessão. O Hermínio de Miranda tem uma série, Ivone Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, vários autores falando dos processos da desobsessão. O que é isso, né? Então, no momento você é ferido e você grava que foi ferido. E aí, com essa gravação, você se sente autorizado a punir o outro. Aí você vai e pune o outro, aí ele grava que foi ferido. E fica nisso. Uma hora um cobra, o outro paga. Um cobra, o outro paga. Um cobra, o outro paga. Vai ficar assim eternamente? Não, né? Como é que Deus tem certeza que não vai ficar assim eternamente? Porque o sofrimento vai aumentando. O sofrimento vai aumentando até alguém dizer assim, chega para mim, chega, como é que eu faço para gravar uma outra resposta, que não é essa? Então, algum tempo eu frequentei as reuniões de desobsessão aqui na casa e vi o dirigente espiritual usar uma técnica, né, de delimitar uma tela na mesa e colocar o espírito para olhar. O espírito incorporado no médium não quer olhar, vira o rosto, fecha o olho, mas a autoridade moral do dirigente obriga ele a olhar. E o que ele vê naquela tela? Ele vê naquela tela uma cena que está gravada aonde? Nele mesmo, no seu próprio espírito. Aquela cena que está gravada naquela tela que o dirigente coloca para ele assistir, não foi criada pelo dirigente. Não é um cineminha. É uma memória que está registrada na memória dele. Então, aquilo ali, usando de tecnologia, nada mais do que tecnologia, uma tecnologia que a gente, obviamente, não domina. Ele ali contempla o momento em que o seu algoz foi sua vítima. Então, assim, o mais importante dessa conversa, primeiro, né, é que ainda tem muito para a gente aprender. Ainda tem muito para a gente aprender, graças a Deus. Então, quando eu vejo algumas pessoas, né, até da ciência, né, filósofos, pessoas formadoras de opinião, e isso é muito grave, né, afirmarem que nada existe além da matéria, com muita arrogância, a gente pensa assim, caramba, que compromisso. Que compromisso muito sério que estão assumindo, né? Então, teve aí uma situação, né, de um atleta mundialmente famoso que morreu numa queda de helicóptero. E eu estava ouvindo lá uma rádio, né, um bom padrão, não é uma rádio sensacionalista, uma rádio de bom padrão, e a pessoa que deu a notícia falou assim, pois é, né, gente, mas que morte sem sentido. E o outro complementou, é mesmo, mas a vida não tem sentido. Então, quando essa mensagem, a vida não tem sentido, bate numa alma que não está com as suas experiências, com a sua visão de mundo bem consolidada, pode fazê-la desistir de tudo. Pode fazê-la cometer suicídio, direto ou indireto. Perder o sentido da sua própria vida, porque ouviu uma pessoa que tem uma voz qualificada dizer isso.
Ele morreu, isso não tem sentido, mas a vida não tem mesmo sentido. Então, isso é falta de estudo, é falta de meditação, é falta de observação, e o que é mais grave, né, é falta de humildade. Então, a ciência do século XIX, essa que Leon Denis e Kardec enfrentaram no seu auge, continuaram evoluindo, essa ciência tinha certeza, lá no tempo de Kardec, que ia chegar um momento em que a ciência ia explicar tudo. Agora, mas nenhum cientista sério tem essa ideia, por quê? Porque o mistério só aumenta, só aumenta, só aumenta. Sumiu o átomo. As partículas se comportam de uma maneira muito esquisita, aparece, some, vai não sei para onde, e depende do observador. Física quântica, né? É um negócio também que eu também não entendo, mas eu sei que existe. E sei que derruba muitos paradigmas da ciência materialista newtoniana. Então, a gente, hoje, agora, está gravando. Vamos dizer que tomamos consciência disso agora. Estamos gravando. Ou então a gente já tinha sabido, mas tinha esquecido. Agora fomos lembrados, estamos gravando. Então, o que vamos gravar nos nossos arquivos, na nossa memória, que não nos envergonhe perante os nossos amigos espirituais, que não nos envergonhe perante nós mesmos, que nos traga uma alegria pelo aquilo que podemos realizar e transformar em nós mesmos e no mundo à nossa volta. Então, gente, Leon Denis é isso. Leon Denis é professor, mas é também um iniciador. Quer dizer, quando você entra na ambiência, na vibração, no fluxo do pensamento dele, seja numa leitura, numa palestra, num livro, entrou, não sai do mesmo jeito do outro lado. E por isso é que existe uma trama no mundo espiritual de espalhar o boato que Leon Denis é muito difícil. Então, eu estou convocando vocês a nos ajudarem a acabar com essa ideia. Eu já presenciei cenas da pessoa pegando o problema do ser na estante e o outro que nunca viu essa pessoa mais gorda, não sabe do que essa pessoa sabe de nada e fala assim, não lê isso não, isso é muito difícil. Não seremos nós a fazer isso. Não seremos nós a fazer isso. Leon Denis é difícil? Não. Leon Denis é um filósofo? E como é que a gente lê filósofo? A gente lê filósofo assim. Lê, pensa, elabora e aplica e experimenta. A gente não lê filósofo igual revista em quadrinho, né? Então, a nossa memória está aí, rodando, sendo gravada, e tudo aquilo que a gente vai aprendendo e vai transformando será o nosso upgrade, né? Obrigada, queridos, pelo carinho. Muito bom, né, amigos? Ela é sempre, assim, especial, falando de Leon Denis, né? E com certeza, de difícil ele não tem nada. Ele é envolvente na sua leitura. A gente, quando começa a fazer qualquer leitura, a gente não consegue parar, não. Então, que Jesus abençoe muito a Luzia e que ela esteja conosco em outros momentos sempre. Nós vamos nos preparando para o momento do passe e hoje nós temos o convite da introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E é longo, são 21 itens, trazendo esse resumo, mostrando que desde lá da antiguidade, esse pensamento espírita, a doutrina espírita, o espiritismo, já estava presente na humanidade. E vem fazendo um paralelo, só que nós vamos ler apenas 3 itens. E vocês fiquem convidados a lerem todos eles
quando puderem. Então, começamos assim no item 1. A doutrina de Sócrates e Platão nos dizendo: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles e, lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. E aí a doutrina espírita diz assim, através de Kardec, né? Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo, ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos caídos. E agora nós vamos lá no item 11. A doutrina de Sócrates e Platão. De duas coisas, uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve se extinguir, a morte será como uma dessas raras noites que nós passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas, se a morte é somente uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade é para nós ali reencontrarmos os nossos conhecidos. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa morada e de distinguir, como aqui, aqueles que são sábios daqueles que acreditam ser, mas não o são. Mas é chegado o tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vocês para viverem. É quando Sócrates se dirige aos juízes que estão ali e vão condená-lo à morte. E um pedacinho só aqui do comentário de Kardec. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra se reencontram após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra que as relações que entre eles se estabeleceram continuam, de tal forma que a morte não é uma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, amigos, com esse convite para estudarmos cada vez mais a doutrina espírita, nós vamos convidando os nossos amigos médiuns para que se posicionem para o momento do passe. Nós outros não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária. Vamos fazer o nosso momento pessoal de prece, agradecendo sempre a Jesus. Gratidão é saúde espiritual. Vamos agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de estarmos vivendo esses ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Se estamos pela internet e estivemos em sintonia com o estudo, vamos também nos preparar para essa troca de energia, que também é tão buscada por cada um de nós, para que possamos acalmar os nossos pensamentos, renovar
as nossas esperanças. Mas vamos sempre, amigos, agradecer. Gratidão, gratidão pela vida, gratidão sempre. Querido Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. Estamos gratos, Senhor, por podermos participar com esses benfeitores espirituais que se aproximam sempre de nós, através da mediunidade dos companheiros médiuns, para que possamos receber essas energias que, sabe, Jesus, viemos pedir ao teu coração. Abençoa, Jesus, esse momento, o momento do passe. Graças a Deus. Que a paz de Deus se faça hoje e sempre. Amigos e irmãos, muito interessante esse trecho do Evangelho, né, que fala da doutrina de Sócrates e Platão. A gente lê os pontos colocados nesse capítulo, a gente começa a comparar com o que Jesus nos ensinou e com o que a doutrina espírita nos ensina, provando e explicando. E a gente fica, poxa, na essência é a mesma coisa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as verdades eternas, a verdade quanto à nossa essência, quanto quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, não se modificam. Essas verdades, por isso mesmo chamamos-las verdades eternas. E é interessante como o que Sócrates e Platão nos traz combina, comunga com o que Jesus também nos traz e com o que a doutrina espírita nos traz. É necessário mesmo estudar, parar e meditar quanto a essas verdades eternas. Verdades que os filósofos nos trazem já de outras encarnações, de outra vivência no mundo espiritual. É interessante, quando a gente lendo os diversos pontos, tem um ponto que diz assim, que o que interessa a gente ser mal-humorado, não perdoar, se o que a gente está vivendo agora é algo, um minuto da nossa existência maior, e que essa existência maior tem para objetivo a gente se melhorar, crescer, se ajudar, esquecer os nossos vícios e continuar a nossa vida. Isso a gente encontra Sócrates e Platão falando, Jesus Cristo nos ensinando e a doutrina espírita nos ensinando, e explicando, apoiada na ciência. A gente se pergunta, por que a gente ainda não medita e começa a andar esse novo caminho que nos é apresentado sempre? Não é agora com o Espiritismo que ele está nos sendo apresentado. Ele está sendo nos apresentado antes de Jesus, para toda a humanidade terrestre, para que nós possamos viver a tal da felicidade que a gente tanto busca, a tal da serenidade, a tal da calma, o tal do esquecimento dos medos,
e se lembrar sempre que a vida é boa, que a vida é bela, que nós estamos num processo educativo para nos melhorarmos. Se a gente vem acompanhando essas ideias que vêm sendo trazidas para a gente viveria muito em paz e muito tranquila. A morte não nos assustaria tanto. A gente não brigaria tanto. A gente respeitaria, seria caridoso com a gente mesmo, com o próximo e com essa casa que é o planeta em que a gente vive. É muito bom estudar e o convite fica aí para todos. Venham estudar com a gente, venham meditar sobre esses pontos da nossa vida, essas verdades da nossa vida, para ver se a gente se modifica e encontra o caminho da calma e da tranquilidade. Que a paz de Deus continue a nos envolver. Graças a Deus, Jesus, por aqui estarmos, participando de mais uma noite de estudos e passes. Que nós possamos levar conosco, Jesus, essas vibrações amorosas que nos foram oferecidas enquanto participávamos do estudo, da nossa Luzia. Agora, quando recebemos o nosso passe, que possamos levar conosco essa certeza de que somos filhos de Deus, que não estamos caminhando sós, que és o nosso guia e que por amor a nós, Deus também nos oferece nossos guias particulares, esses incansáveis amigos que estão conosco, nos incentivando, precisando apenas que nós também estejamos com eles. Abençoa, Jesus, a nossa compreensão. Pacifica, Senhor, a nossa mente. Abençoa esse planeta que nos abriga. E que cada um de nós possa fazer a sua parte, entendendo sempre que importa é caminhar, para que possamos estar conscientes cada vez mais de que viver é a melhor solução. Sendo assim, Jesus, que possamos chegar aos nossos lares com essas vibrações de refazimento, que seja em Teu nome, em nome de todos esses benfeitores espirituais, agradecidos a esses nossos guias particulares, mas acima de tudo, que seja sempre em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrada mais essa noite de estudos e passes. Para nossa segurança, permanece fazendo o caminho conosco, Jesus, porque sabes, querido amigo, muito precisamos de Ti. Graças a Deus, muita paz, amigos, para todos nós. Graças a Deus.